É isso aí. É isso aí. Já se conheciam? Não, pessoalmente não. Nunca tinham Primeira conversado? vez. Não, também não. Nem por live, nem nada. Nada, primeira vez. Acho que é o que eu falei. Eu acompanhei aquela live do Inteligência Limitada, que eles fizeram o Nando Moura, o Brigadeiro com o Cogos e o Rodrigo Neves, acho. Certo. Mas basicamente não era muito contato que eu tinha. Mas é bom, acho legal pra gente entender mais ou menos como cada um pensa sobre os temas que acho que são os temas mais importantes do país hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o que você tem falado de bom lá no seu canal, Brigadeiro? Cara, um pouco de tudo, né, Júnior? Lá a gente aborda um pouquinho de tudo, né? Tem falado muito sobre uma questão que eu acho que todo mundo concorda em relação ao ativismo judiciário do STF. Tenho batido bastante nisso. Bom. Tenho apontado os grandes problemas que nós temos já aparecendo novamente nesse governo. Então, um pouquinho de tudo, né, meu irmão? Mexendo em vespeiro sempre. Já falou da Thaís Carla? Ah, essas porra eu não gosto de falar não, cara. Isso aí eu não gosto de Não? perder tempo falando essa porra, não. Porra. Ali é mais uma vez que a verdade se impôs, né? Se a verdade se impôs. O peso das articulações foi primordial ali na decisão. Meu irmão, porra, esse papo de que é legal ser gordo, tu consegue sustentar um tempinho, né? Até tu não aguentar mais e falar, não é legal ser gordo. Literalmente. Mas eu acho interessante alguns temas, por exemplo, você puxa aqui a questão da Thaís Carla, você vê que o ambiente cultural brasileiro ele tá miserável, né? A gente vê um caldeirão cultural onde a turma do terceiro setor ajuiza uma ação, eu falei disso ontem com o Gerolão, né? Contra o Nicolas Ferreira e ganha na primeira instância, por conta de uma juíza militante, R$200 mil nessa condenação por dano moral coletivo. Então, quer dizer, isso por si só já é surreal, inacreditável, absurdo. E já aí é uma coisa que você falou que tá falando sobre e analisando o ativismo judicial. Para mim hoje esse é literalmente e conceitualmente e objetivamente o maior problema que a gente enfrenta hoje no Brasil. Eu não tenho. Ontem a gente ficou 4 horas falando com o Léo, acho que das 4 horas a gente ficou umas 2h30, 3 quase falando sobre isso, né? Sobre o sistema de justiça e a necessidade de reformar. Porque o problema de você ter no ambiente cultural o relativismo conceitual, né? O esvaziamento de significado de vários conceitos e de vários valores, e a apropriação do poder judiciário, não só da pauta política, mas entrando na seara dos direitos e garantias individuais nossos. A gente tem uma bomba relógio que não é nem que ela está esperando para explodir, a gente já está vendo o desmantelamento da segurança jurídica e do Estado de Direito no Brasil. E eu atribuo isso ao Supremo Tribunal Federal. Aí, assim, não sei se é um debate, se é um papo, se eu posso... Pode mandar. Fazer, porque eu acho, talvez o Marcelo concorde nisso comigo, prioritariamente hoje a gente teve o Carlos Lupe saindo do Ministério, né? E eu vejo quadrilhas no Executivo Federal, eu vejo quadrilha no governo Lula pra caramba, eu vejo de novo aquele assalto que a gente vai descobrir no futuro próximo. Daqui a alguns anos a gente vai ver o tamanho do rombo que teve no INSS. 6 bilhões talvez seja pouco, né? A gente pode voltar para o Postales, voltar e ver que essas instituições foram novamente saqueadas. Mas, para mim, hoje não dá para a gente continuar em qualquer seara se a gente não entender de fato o problema que o Supremo se tornou para o país e como a gente pode frear e estabelecer limites, contrapesos, barreiras ao Supremo Tribunal Federal. Porque a juíza de primeira instância, ela se inspira e se esmera na postura, nos precedentes, inclusive na postura litúrgica dos ministros do STF. Se o ministro fala pra caramba em qualquer lugar, adianta voto, quer dizer, por que não eu também? Né? E se o judiciário já é ultracorporativista, ele se aproveita ainda de uma série de privilégios que o cidadão comum está completamente... sequer sabe, né? Sequer sabe. Você vai ver a remuneração de ministro do STJ é coisa de 300, 400, 500 pau por mês. Por mês. E os caras colocam tudo em verba complementar, verba de gabinete, misturam tudo, indenização do cargo. Mas eu acho que nesse ponto, eu não sei se a controvérsia está aí ou se ela está em outra esfera, na esfera política talvez. Não, eu acho que na esfera política a gente vai ter
vai ter fatores conflitantes, com certeza. Agora, em relação a... Concordo contigo que que o STF em si vem extravasando no que diz respeito à sua alçada já há muito tempo, muito tempo. Mas eu vejo que o maior problema hoje no Brasil, e eu vejo esse ativismo judicial como um efeito do maior problema. Para mim, o maior problema é a promiscuidade entre os três poderes. Você não tem um sistema de contrapeso, você não tem a ideia inicial seria que um controlasse e fiscalizasse o outro. Você não vê isso. Tem a promiscuidade absurda, onde a coisa já é feita para não dar certo. O chefe do executivo indica aqueles que mais para frente, valeu. O chefe do executivo indica aqueles que irão talvez julgá-lo no futuro e os que são responsáveis pela sabatina também poderão ser julgados pelos caras que estão sabatinando. Isso não tem como dar certo de forma alguma. Agora, o problema, Marco Antônio, que eu acho é o seguinte. Eu acho que é interessante a gente apontar que isso é sim um problema, mas eu acho que a cobrança deve ser sobre os parlamentares, porque eles têm poder de fazer alguma coisa. A gente ficar falando, mas o Xandão é isso, o STF é aquilo, isso. Legal. É interessante que o pessoal saiba que esse é um problema gritante que nós temos hoje. Agora, a gente não tem poder nenhum. Zero. Então, eu acho que a cobrança, eu sou a favor de cobrar quem depende de voto. Eu acho que a cobrança tem que ser em cima do parlamento de uma forma incisiva, de uma forma constante. E o grande problema no Brasil, hoje, que também é efeito dessa promiscuidade, essa cultura que se criou, e aí vem muito ao encontro que você falou, do esvaziamento de valores e tudo. Essa cultura se criou de idolatrar político, de você achar que político é popstar, de ir receber político em aeroporto, pedir para tirar foto com político, irmão. Eu acho isso uma coisa... Eu acho mais escroto tu ir receber um político no aeroporto, tirar foto com o político, do que aquele bando de otário que tá agora na frente do hotel da Lady Gaga. Da Lady Gaga. Eu tenho... Aí que tá, né? Por exemplo, voltando na história, você tem Churchill, você tem você tem Margaret Thatcher, você tem uma série de políticos que tiveram apelo popular e que foram extremamente importantes na defesa de valores naquele momento histórico, naquele período, né? Onde eles tiveram protagonismo na área deles. E ascenderam ao cargo, né? E eu acho isso interessantíssimo, porque, por exemplo, o Churchill, ele perdeu a reeleição, né? Uhum. Depois de ganhar a Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa inacreditável. Você fala, poxa, não é possível. Porque ele tinha um espírito belicoso, ele falava do comunismo, falava que, a gente teve que se juntar com esses caras, mas agora a gente tem que romper e ir pra cima deles, que esses caras são perigosíssimos. A idolatria é o mal em si, ninguém tem que idolatrar ninguém, né? Acho que a gente teve um debate, eu tive um debate com um comunista lá, o Gustavo Machado, trotskista, e eu falei, o grande medo do comunista é que o cristão, ele se ajoelha só para Deus, para nenhum outro homem ele se ajoelha, né? E é por isso que os comunistas têm medo. Ele deveria não se ajoelhar para nenhum outro homem, né? Não é o que a gente vê nas igrejas aí, e inclusive nessa junção que eu também acho uma coisa abjeta, misturar política com fé, mas é só um adendo. Mas aí eu acho difícil fazer uma separação, porque as pessoas estão buscando, dentro dessa pegada que a gente começou falando de esvaziamento de valores, se tem uma última fronteira que está com todos os defeitos, né? Porque a gente tem no protestantismo inúmeras correntes, até no catolicismo você tem o lança-leite lá, que Deus me livre, entendeu? É um negócio que eu não consigo entender como que a CNBB não vai pra cima do cara. Você viu que ele tirou foto com o Frei Gilson essa semana, né? O pessoal também começou a martelar em cima do Frei Gilson. Eu acho isso daí uma coisa, sabe? A galera tá muito desesperada. Por quê? Porque tudo tá disfuncional. Tudo tá bagunçado. E no espírito... E daí aí que entra o caldo cultural brasileiro, né? Que é esse negócio imediatista. Precisamos resolver
e esse cara vai resolver. E não é assim, né? O Olavo de Carvalho já falava e apontava isso, né? A cereja do bolo é a O cereja do brasileiro bolo. tem essa esperança de toda hora aparecer um salvador, né? Aparecer um salvador da pátria. E coloca sobre as costas dele uma série de expectativas que naturalmente vão se frustrar, né? Eu enxergo isso, e é uma coisa natural, porque eu gosto de fazer um exercício de empatia até mesmo com os psicopatas lá do Supremo Tribunal Federal, né? Eu gosto de me colocar no lugar dos psicopatas para falar, pô, o que eu faria com esse cara que eu odeio, que eu acho um ser abjeto, na mente do psicopata. E eu faço a mesma coisa pro cara sobre quem, né, ou sobre o qual eu tô cobrando algum tipo de postura constantemente. E a gente constantemente é uma espécie... Eu cheguei a tocar nesse ponto com o Léo ontem de engenheiro de obra pronta também, porque depois que o negócio... A tomada de decisão, quem vai tomar a decisão em primeiro lugar é você. Quando você tá num posto como presidência da República ou como governo do Estado, o bagulho tá pegando fogo lá, você tem uma assessoria te dizendo uma coisa, tem gente que tá discordando também, do mesmo grupo político, você vai ter. Discordância, concordância, bajulador, infiltrado, e você tá lá no meio do tiroteio e tem que tomar uma decisão. Então é um negócio difícil pra caramba. Especialmente se você ainda recebe informações ruins, se você tem sabotagem, se você tem um monte de coisa nesse sentido. Mas eu acho que o grande ponto que eu iria buscar talvez uma pequena, porém importante discordância, é que eu acho que os comunicadores, os influenciadores, nós analistas e... Não, eu não sou analista, não. Eu sou pitaqueiro. Pitaqueiro profissional. Pitaqueiro, não também, sou analista, pitaqueiro não. Profissional. A gente devia... A gente tem alguma responsabilidade, a gente tem para apontar abusador, para apontar bandido, para apontar vagabundo, independentemente de onde ele esteja. Porque a minha grande crítica ao silêncio ensurdecedor de outras pessoas da classe política que não estão no Congresso Nacional sobre os abusos do STF é que eles também têm o papel de denúncia. E eles não exercem, eles não ocupam a tribuna para isso. E o meu grande problema é um problema tão complexo para resolver essa questão do Supremo, porque tem tanta reforma estrutural do sistema e de legislação federal e de regimentos internos e uma série de outras normas, que se a gente não fala, pelo menos em uníssono, sobre a pauta principal ou a pauta prioritária, demora muito para dirimir tudo isso, discutir isso academicamente, para a gente chegar em pontos de consonância. Por exemplo, você pode virar para mim e falar, Marco, tal reforma resolve o negócio do Supremo. Aí eu vou falar para você, não, discordo. Eu acho que tem mais umas 4 ou 5 aqui que precisam ser colocadas no debate público. Aí vai vir um deputado federal, todo mundo pode ser da direita, e vai discordar. A gente precisa buscar consonância, inclusive sobre o que a gente quer do judiciário e o que a gente quer do STF para o futuro. Sim. Só que se isso não é dito e pautado por nós, que trabalhamos na comunicação, e também puxar essas pautas... Por isso que o Fora Moraes, para mim, é um grande abridor dessa discussão. Ele abre a discussão sobre o papel do Supremo e sobre o que significa abuso por um magistrado togado, por um ministro togado. Eu acho que falta isso. Até tô me alongando, não, né? Fica tranquilo. Eu não costumo interromper. Tá? Minha postura é sempre essa, o Júnior sabe. Achei interessante que você citou ali o Churchill, Thatcher. Só que assim, eles tiveram posturas de herói. Eu acho que eles extravasaram um pouco o que é ser político, né? Churchill, ele foi cobrado absurdamente durante quase todo o curso da guerra. Só que, meu irmão, o cara não afrouxou. O cara, quando teve o grande bombardeio na Inglaterra, ele tava lá, ele não quis ir embora. O cara tava no terraço, caindo bomba, e o cara no terraço olhando. Meu irmão, esse cara, ele não é um político, esse cara é um herói de guerra. Então é diferente. Thatcher, ela peitou o sistema de verdade. Os nossos políticos, eles estão muito longe de serem um Churchill da vida. A grande verdade é que nossos políticos, cara, e aí com raríssimas exceções, a gente vê, por exemplo, na eleição de 2018, a gente fez uma renovação histórica, recorde, no parlamento. E depois de muito pouco tempo, o que a gente viu com os políticos da nova política, o pessoal sangue novo? Mesmo modus operandi, enchendo gabinete com um monte de aspone, porrada de cara não faz porra nenhuma, arregaçando verba de gabinete e cota parlamentar,
gastando com aluguel de PC Gamer, de cafeteira, de não sei o quê. O Eduardo Bolsonaro alugando Hilux. Porra, meu irmão. Isso é uma putaria com o dinheiro do povo. Então, e aí, por exemplo, o negócio do Nicolas. Totalmente contra esse absurdo, até porque ele foi numa... Ele foi na toada que foi plantada pela esquerda, esse negócio de eu me sentir fluido. Hoje eu posso me sentir uma mulher, amanhã eu me sinto uma raposa e foda-se, tem que respeitar. Agora, cara, não é postura de uma porra de um deputado fazer isso. Não é postura nem... Quando foi o discurso de posse de Bolsonaro e do Mourão, que o Mourão, lembra, gritou, boa noite! Porra, meu irmão, eu olhei aquilo ali e falei, já vai dar merda. Parecia uma algazarra, uma feira, porra, neguinho jogando bolinha de papel pra cima, Major Olímpio gritando. Espetacularizando tudo. Irmão, eu falei, cara, são esses caras que vão decidir o futuro da nossa vida, nós estamos fodidos, irmão. E aí, olha a postura. Hoje, a gente tem uma porrada de web parlamentar, que é um bando de bunda mole, que não faz absolutamente porra nenhuma, que não se volta contra o ativismo do judiciário. Eles têm poder de fazer essa porra, não fazem. Quando tiveram a oportunidade de fazer CPI da Lava Toga, todo mundo, ó, tocou cornetinha com bumbum e amarelou, afrouxou. Na hora que é pra peitar o tal do Xandão, não adianta a gente ficar aqui falando, pô, o Xandão tá se passando, o Xandão tá abusando. E os caras que têm poder lá na hora, vai lá e vai pedir a bênção, vai arregar, faz igual o Bolsonaro, faz cartinha, me desculpa, pelo amor de Deus, me perdoa. Então, assim, quem tem poder afrouxa, você entendeu? Então, se não cobrar essa galera, meu irmão, se não cobrar a postura desses parlamentares, meu irmão, em 3 anos de governo Bolsonaro, eu tô pegando aqui a oposição. Por que eu tô falando da oposição e do governo Bolsonaro? Porque foi a grande esperança do brasileiro. A gente não elegeu só Bolsonaro, a gente elegeu uma porrada de gente com ele. Porque ele pedia a tal da governabilidade, eu preciso da governabilidade. Então vamos eleger todo mundo. Quem que é do PL aqui? 17. É esse do PSL, esse. É 17 de cima a baixo, vamos eleger. Entrou uma porrada de vagabundo, burro, tal de negócio de... Alexandre Frota. Porra, entrou Alexandre Frota, entrou Nelson Barbudo, entrou, no meio da pandemia ele levou uma garrafada, Nelson Barbudo foi apresentar uma garrafada dizendo que era a solução para Covid. Porra, esse tipo de maluco, a gente elegeu todo mundo. Os primeiros 3 anos, essa galera que ia fazer a maior oposição da história contra o comunismo votou 390 vezes junto com o PT. Então, enquanto não houver uma mudança de postura, meu irmão, enquanto o povo não chegar e falar assim, na rua, ô filha da puta, eu votei em você pra tu me representar e bater de frente com essa porra. Mas não, o que acontece? Chega um Zé Bunda desse, porra, fila aqui, foto com o deputado. Não, pior do que político é fã de político. Fã de político, pra mim, tá abaixo do estrume. É o estrume aqui e o fã do político aqui embaixo. Sacanagem.